Nós estamos de volta aqui nessa edição especial do programa Jogo do Poder e agora entrevistando o candidato ao governo do estado, Igor Grabois. O pessoal estava aqui dizendo que era um nome meio afrancesado, Grabois. Você tem alguma coisa de burguês, não? Não, muito pelo contrário. Ah, é? A minha tradição é aqui da classe operária da Zona Leste de São Paulo, do Tatuapé, e dos judeus imigrantes do começo do século. Ah, perfeito. A minha primeira pergunta, que é o que eu vou fazer para os três candidatos de hoje, é a mesma. No governo seu do estado de São Paulo, digamos, o senhor ganha as eleições para governador, como nós iríamos encontrar o estado de São Paulo? Visualmente, como é que nós estávamos olhando para ele? Bem, a questão das eleições, eleição de um candidato comunista, né? Não vamos ter a ilusão que vamos ter um governo comunista, mas um governo de um comunista. A preocupação maior do PCB e dos comunistas é ampliar a participação popular e dos trabalhadores na definição das políticas governamentais. O que acontece hoje? A população é chamada apenas para votar de 4 em 4 anos, no caso dessas eleições para governo do Estado, para presidente da República, ou de 4 em 4 anos, né, alternando os anos pares, no caso de prefeito. As pessoas votam, não têm acesso aos programas de governo, não participam da escolha dos candidatos e a campanha se torna uma campanha mercadológica, uma campanha de quem pode gerir mais o capitalismo, quem pode manter o Estado dessa situação de forma mais competente, e os trabalhadores, a população em geral, passa o mandato dos deputados, dos governadores, do presidente em brancas nuvens. Ou seja, a população não tem acesso à definição das prioridades da política governamental, não define aonde as verbas públicas devem ser aplicadas e tem uma possibilidade, dentro desse estado de coisas, muito pequena de fiscalizar a aplicação das verbas públicas. Então, vou voltar à minha pergunta e o início de sua resposta. O senhor disse que não pode se iludir que não vai ter um governo comunista e apenas um governador comunista, ou seja, vai ficar tudo como está? Não, de maneira alguma. Eu estou colocando claramente aqui o seguinte, né? A preocupação dos comunistas é ampliar a participação dos trabalhadores e da população em geral no governo. Sim, por exemplo, a questão do orçamento. Houve uma experiência, quando o PT elegeu as primeiras prefeituras, do orçamento participativo. O que aconteceu com o orçamento participativo? A população discutia o orçamento, mas ela não tinha poder de definir para onde ia o orçamento. Nós, comunistas, defendemos um orçamento democrático, em que a população terá poder de definir aonde serão aplicadas as verbas públicas e qual é a prioridade da política pública. Nós temos algumas experiências de conselhos municipais de saúde, educação, mas o que acontece com esses conselhos? Eles se tornam aparelhos eleitoreiros, aparelhos de políticos e de governantes de plantão, e a participação da população fica muito limitada. Então, a prioridade dos comunistas é construir o poder popular. Então, a nossa discussão numa eleição de governo de São Paulo é como construir esse poder popular, ou seja, como os trabalhadores, como a população vão ter capacidade de influir diretamente, quais serão os mecanismos de democracia direta para influir no destino das verbas públicas e nas prioridades governamentais. O PCdoB, né, que não é o seu caso, não é o nosso, não é o seu, ele acabou virando no PPS. Né? Eles fizeram uma revolução interna. Qual é a diferença entre o PCdoB e o PCB em termos de ideologia? Só uma correção, né? O PCdoB continua existindo. Né? O PPS é um partido que saiu do PCB, né? Que eram deputados, eram parlamentares que achavam que o comunismo atrapalhava a sua carreira política, tentaram destruir o PCB e criaram o Partido Popular Socialista, que hoje é um partido como outro qualquer, está inclusive na coligação do Serra. Não é um partido de esquerda. Nós achamos importante manter o PCB, porque o PCB é um instrumento dos trabalhadores e nós temos uma visão diferente do PPS e dos demais partidos. Ou seja, a nossa visão é que é necessário superar essa ordem de coisas. É necessário superar o modo de produção capitalista. Construir um tipo de sociedade diferente. Uma sociedade sem explorados e sem exploradores. Uma sociedade socialista. Essa é a nossa postura. Colocando a diferença do PCdoB com o PCB, a divisão entre os dois partidos comunistas aconteceu em 1962, já vai há 50 anos a divisão entre os dois partidos, não é? E o PCdoB, ele hoje é um partido que não critica nem o governo e nem o capital. O PCB é um partido de oposição ao governo e ao capitalismo, de oposição pela esquerda ao governo e ao capital.
Então, essa é a principal diferença hoje do PCB para o PCdoB. O PCdoB ele entra nessa ordem de coisas. Inclusive, um deputado do PCdoB se tornou relator do Código Florestal que beneficia o agronegócio e preconiza a destruição ambiental. Quer dizer, que aquela imagem que a gente tem do Partido Comunista, levando em consideração a ditadura implementada em Cuba, o fechamento da China e por aí vai, é uma coisa que aqui no Brasil não cabe esse sistema. Bem, eu vou começar a discordar. Cuba não é uma ditadura. Cuba é um dos países mais democráticos do mundo. Existem comitês de defesa da revolução por quarteirão. Em Cuba existe o mandato soberano, ou seja, os eleitores podem retirar o mandato do parlamentar. Aqui as pessoas votam e não têm controle sobre os eleitos. Em Cuba tudo isso existe. Então, lamentavelmente, nós teríamos que ter uma hora para debater. Não, com certeza. Com muito prazer eu faria, porque sou um conhecedor da causa. Nós também. Não no seu ponto de vista. Mas vamos tratar do Estado de São Paulo. Mas como a questão de Cuba apareceu, nós somos obrigados a responder. Sem dúvida, mas eu não quero tirar o foco claro. nem do seu interesse em falar com seus eleitores e nem eu do programa. Da educação, qual seria, então, o principal foco do seu partido e do senhor? Bem, a educação, a primeira questão é que salário é fundamental. Nós não podemos falar em educação se não recompor as perdas salariais dos profissionais de educação de imediato, tanto professores quanto o pessoal de apoio. Essa é a primeira questão. E essa questão ela é jogada de lado pelo PT, pelo PSDB. Então, nós defendemos uma recomposição salarial imediata dos vencimentos dos profissionais de educação, para que se possa ter uma discussão séria sobre educação no Estado de São Paulo. Sem isso, essa é a base. Ou seja, como nós vamos valorizar os profissionais de educação.